Hello guys, my name is Andrea, I'm English teacher e eu estou aqui hoje para conversar com vocês a aula número 10. How are you? Como vocês estão? Estão bem? Estão em casa, se cuidando e estudando bastante? Eu espero que sim. Antes de nós começarmos a aula 10, eu vou falar para vocês um pouquinho, recapitulando a aula 9. Então, na aula 9, vocês estudaram First Conditional, estão lembrados disso? São aquelas duas orações em que nós usamos a primeira frase como sendo uma condição e a segunda frase como sendo um resultado da primeira. Vocês estudaram também cognates. O que são cognates? São aquelas palavras que nós usamos parecida com português. Elas são em inglês, parecida com português e têm o mesmo significado. Então, elas ajudam na hora de interpretar um texto em inglês. Nós estudamos também as campanhas publicitárias, que são aqueles anúncios em que as pessoas divulgam algum produto, alguma ideia, que vocês estudaram isso também. Espero que vocês se lembrem dessa aula. Hoje, então, nós vamos estudar leitura e interpretação de cartoons, fake news, internet slangs, que são aquelas gírias usadas na internet, modal verbs e mind maps. A maioria desses conteúdos aqui, vocês já estudaram nas aulas anteriores e hoje a gente vai retomar o conteúdo e falar um pouquinho mais sobre eles, ok? So, let's start. Hoje eu trouxe para vocês aqui um cartoon para nós começarmos a nossa aula. O cartoon ele sempre vem acompanhado de uma imagem e as imagens elas são muito importantes na hora da interpretação do texto. Então é importante sempre vocês estarem atentos a esse tipo de linguagem, as imagens. Nós temos ali então, ó, a mulher com as mãos na cintura, provavelmente ela está brava, a gente consegue ver isso na feição dela. E o menino que está sentado na frente do computador, a gente consegue perceber que aquele ambiente é um quarto, né? A gente vê a cama dele ali, a mesa, o computador. E ela diz assim, "And if I ever catch you download dirty pictures from the internet again, young man, I will wash your mouth with soap." Então prestem atenção, ó. Se eu pegar você novamente baixando figuras ou fotos indecentes da internet novamente, menininho ou mocinho, eu vou lavar o seu mouse com sabão. Nós conhecemos aquela expressão assim, quando alguma pessoa fala muito palavrão, a gente fala assim, ah, ele tem a boca suja, vou lavar a boca dele com sabão. Aqui o cartoon traz nós para uma versão mais tecnológica, né? Não vai lavar a boca, mas vai lavar o mouse, porque ele está usando o computador. Então, agora vocês vão responder essa questão. A mãe do menino está expressando an order, uma ordem, a challenge, um desafio, a threat, uma ameaça ou a promise, uma promessa. Vou dar um tempinho para vocês responderem, já voltamos.
Então agora vamos conferir a resposta. Então, a mãe do menino está expressando a threat, uma ameaça. Olha, se você fizer tal coisa, vai ter essa consequência. Number 2, a mãe está aborrecida por quê? Então, vou dar uns minutinhos para vocês lerem as alternativas com atenção e responder. Já voltamos. Vamos conferir a resposta, então? Olhem lá. A mãe está aborrecida porque o menino está vendo figuras indecentes no computador. Quando a gente usa a palavrinha dirty, ela tem um sentido aqui de indecente. Dirty pode significar sujo também, mas vai depender do contexto em que está sendo usado. E nesse contexto, está como figuras indecentes, ok? How to spot fake news? Então agora a gente vai falar um pouquinho como identificar uma notícia falsa. Fake news faz parte, né, hoje em dia, do nosso cotidiano. Vamos lá. Há uma grande gama de notícias falsas, a gente recebe constantemente isso, que vão desde histórias malucas, que a gente consegue identificar logo de cara que é uma notícia falsa, até aquelas mais sutis, mais escondidinhas, que às vezes é difícil da gente perceber que não é verdadeira. Leia essas dicas e não se engane. Number 1, check the source. Confira a fonte. De onde vem essa notícia? É de uma fonte confiável? Look at the website, where the story comes from. Does it look real? Is the text writing? De onde veio essa notícia? Ela parece real ou já dá para perceber que é uma mentira? Ela foi bem escrita? Normalmente as fake news vêm com erros de ortografia, vêm com erros de gramática, então já é um sinal que pode não ser verdadeira. Number 2, watch out for fake photos. Many fake news stories use images that were photoshopped. Muitas imagens, elas são alteradas e você percebe que ela está diferente. Já é um sinal de que ela não é verdade. Number 3, check with the stories in other places. Então, confira se essa notícia, se essa história também foi publicada em outros sites. Look to see if the story you are reading is on another news sites that you know and trust. Se essa história está num site que é confiável, que você já conhece, então provavelmente ela seja verdade. Se você percebeu que está publicado em um único site, há um indício de que ela não é verdadeira. Number 4, look for other signs.
Olhe, perceba outros sinais. There are other techniques that fake news use. Tem outras técnicas que eles usam nas fake news. Quais são? All caps, letras maiúsculas. Quando vocês verem uma notícia que está usando muito o all caps, letras maiúsculas, significa que provavelmente não seja verdade. And a lot of ads that pop up when you click on a link. Você abre a página, tem várias pop-ups pulando na sua frente, pedindo para você clicar. Se isso for exagerado, percebam que pode ser uma fake news. If you find a news story that you know is fake, the most important advice is don't share it. Se você percebeu que aquela notícia não é verdadeira, um recado importante, um aviso importante, não compartilhe, não passe adiante. Você vai estar ajudando a compartilhar uma notícia falsa se você fizer isso. Então, observe. Is real? É real essa notícia? É verdadeira? Or is a fake? Ou é uma mentira? Se for mentira, não passe adiante. Now, let's answer. The text says some fake news. O texto diz que algumas fake news, algumas notícias falsas, olha, não são todas, algumas, is easy to recognize as fake, é fácil de reconhecer como uma mentira, or is funny, é divertido, or comes from the political rights, vem de alguns direitos políticos, tem a ver com política. Qual vocês acham que é correta? Respondam, já voltamos. Let's check. Então, o texto diz que algumas fake news, algumas notícias falsas, elas são fáceis de reconhecer. Às vezes ela é tão exagerada que a gente consegue perceber que não é verdade. Number 2. What is the purpose of this article? Qual que é o propósito, o objetivo desse artigo? To complain, reclamar? Or to inform, informar? Or to entertain, entreter. Qual que vocês acham que é a certa? Já voltamos para conferir.
what is the purpose of this article? Qual que é o propósito desse artigo? Informar. Então, ele está trazendo informações para vocês de como reconhecer que uma notícia é falsa. Number 3. What should you do with fake news? O que você poderia fazer com uma fake news? Ou o que você deveria fazer com uma fake news? Report it to the police. Contar isso, narrar isso para a polícia. Make a note of it for reference. Anotar isso, fazer uma anotação dessa referência, dessa notícia. Or not show it to other people online. Não mostrar isso para outras pessoas online. O que vocês acham? Já voltamos. Let's check. Então, qual poderia ser o que nós poderíamos fazer com uma fake news? Então, vamos ver a resposta. Não mostrar ela para outras pessoas. Se não é verdadeira, não vamos repassar, não vamos compartilhar algo que não é verdade. Trouxe aqui para vocês um artigo, ele foi tirado da internet, publicado dia 7 de março de 2018 e o título dele é assim, ó, Fake News is a Myth. O que é um mito? Mito é uma lenda. E aí nós vamos pegar a primeira parte do artigo, que é a parte que vai nos interessar aqui. A myth, um mito. How there are? Como que eu ouso dizer que uma fake news é um mito? E aí ele diz assim, ó, that must be fake news. Deve ser uma fake news, pode ser uma fake news. A gente vai focar ali, ó, no verbo must, indicando possibilidade. Então vejam lá, ó. Nesse texto, então, o must é usado para fazer uma dedução. No caso, indicar a probabilidade de uma notícia ser falsa. That must be news. Essa deve ser uma notícia falsa. O should, ele também pode ser usado com esse mesmo sentido, para indicar probabilidade, dedução ou conclusão lógica. Mas o should é uma forma mais suave do que o must, mas também pode ser usado com esse mesmo intuito. O should também pode indicar um conselho ou uma sugestão. Outros verbos modais que nós já estudamos e vamos recapitular aqui, ó. O might, que expressa possibilidade. Então, she might arrive late. Ela deve chegar atrasada. Olha, não é uma certeza, mas existe essa possibilidade. E o may, que pode expressar pedido, possibilidade ou permissão. Olha o exemplo. May I go out? Eu posso sair? Percebam, eu estou pedindo permissão.
Trouxe aqui para vocês o exemplo de uma música que tem o might sendo usado também como probabilidade, possibilidade. Vamos ver, ó. I might be wrong. I might be wrong. I could have sworn. Saw a light come on. Então, eu devo estar errado, eu posso estar errado. Eu juro, eu poderia jurar que eu vi uma luz vindo em minha direção. Tá? Então, é isso que diz a música. Percebam que ali o might, ó, ele não dá certeza, é uma possibilidade, uma dedução. Eu posso estar errado. E agora eu trouxe mais um cartoon. Lembram que eu falei lá no começo da aula, no primeiro cartoon, que as imagens são importantes na hora de interpretar um texto? Então aqui, ó, nós vamos observar que nós temos 4 bonequinhos, todos com o nariz de Pinóquio, com o cartaz fake. E na roupa deles, news, né, que é o assunto que nós acabamos de conversar agora, as notícias falsas. E eles dizem assim, ó, it's on the internet, so it must be true. Se está na internet, deve ser verdade. Vamos para as questões agora, ó. Vocês vão colocar no caderno de vocês apenas a resposta, não precisa copiar, tá? Então, estou dizendo ali, ó, responda as questões no caderno de acordo com o cartoon. Number 1. What is the relationship between the character Pinóquio and fake news? Qual é a relação que existe entre a imagem do Pinóquio, o personagem Pinóquio, e fake news? E aí nós temos duas opções. Both are credible source of information, or both are not a credible source of information. Ambos são fontes confiáveis de informação, ou ambos não são fontes confiáveis. Então, pensem um pouquinho e respondam, já voltamos.
let's check. The correct answer is both are not credible source of information. Ambos não são fontes confiáveis de informação, nem o Pinóquio, né, e nem as fake news. Number 2, the relationship between the text and the picture creates humor in the cartoon. Based on the relationship, what is the main idea in the cartoon? Então, baseado na relação do texto com a figura, nós temos ali o humor, é criado um humor. Então, baseado nessa relação de humor, qual é a ideia principal do cartoon? Everything that's on the internet is true. Tudo que está na internet é verdade. Ou, not everything that is on the internet is true. Nem tudo que está na internet é verdade. Então, analisem e respondam. So, let's check. Not everything that is on the internet is true. Of course, nem tudo que está na internet é verdade. Então, não podemos acreditar em tudo que está lá. Number 3. Read the sentence again and choose the correct answer. It's on the internet, so it must be true. Vocês vão ler essa frase em inglês e vão escolher a resposta correta. The modal verb must express. O must nessa frase expressa the deduction or conclusion that something is certain, necessity and obligation. Então, vocês vão ver ali, ó. Ele expressa uma dedução, uma conclusão de que alguma coisa é correta ou necessidade e obrigação. Letter B. The correct idea about the cartoon is. A ideia correta sobre o cartoon é everything that is on the internet can be true, or everything that is on the internet should be true.
tudo que está na internet pode não ser verdade. Ou tudo que está na internet possivelmente seja verdade. Então, vocês vão escolher qual das opções. Já voltamos para conferir. So let's check. Letter A. Então, o must ali expressa dedução ou conclusão de que alguma coisa está certa. E na letra B, tudo o que está na internet pode não ser verdade. Então, já vimos que não podemos acreditar em tudo que está na internet. Vamos fazer uma revisão agora sobre as internet slangs. Já foi trabalhado isso em aulas anteriores, são aquelas gírias que nós usamos na internet para se comunicar.
Então, nós temos ali mais um cartoon, as imagens novamente são importantes, nós temos a figura da aluna com o celular na mão e da professora. E a aluna diz assim, My teacher isn't qualified to teach spelling. A minha professora não está apta, não está habilitada para ensinar a forma de soletrar. E aí ela diz, she spells you para you, she spells BRB, o BRB ali para return, or she spells BFN para goodbye. Pode ver que ela coloca tudo abreviado. Enquanto a professora soletra a palavra toda, para ela está errada. Ela entende que aquilo tem que ser abreviado. Trouxe aqui alguns exemplos, já foi trabalhado em outras aulas, e vamos só recapitular. Lá, today, que é hoje, forever, para sempre, best friend forever, bastante usado, né? Amigas para sempre, BFF. DM, direct message, uma mensagem direta. Great, ótimo. I love you, eu amo você. Hugs and kisses, né? Abraços e beijos, normalmente usamos para fazer uma despedida. Loud out loud, rindo alto. Please, por favor. O TBT, não é tão usado, que é retomar alguma coisa de uma quinta-feira anterior, passada. Thanks, obrigada. You too, para você também. E your ou you are, seu, você está ou você é. Então, essas são as formas abreviadas que normalmente a gente encontra numa comunicação da internet, uma comunicação informal. E agora, mind maps. O que é um mind map? É um mapa mental, é uma ferramenta que nós usamos para organizar melhor um conteúdo, para nós memorizarmos melhor, analisar melhor qualquer conteúdo. Para que serve? Para a gente fazer anotações em aula. Às vezes você não quer ficar escrevendo toda a anotação, você pode fazer um mind map, um mapa mental. Ele é mais resumido e você consegue organizar, sintetizar um conteúdo um pouco mais extenso. Memorizar palestras, discursos, apresentações e seminários. Quando você sistematiza, fica mais fácil de memorizar. E organizar tarefas, projetos e trabalhos. Então, eu trouxe um exemplo para vocês de um mind map. Aqui, ó, o assunto principal desse mind map, desse mapa mental, é months of the year, os meses do ano. São 12 meses. Se você conseguir organizar ele de uma forma mais sistematizada, fica mais fácil para você memorizar. Então, aqui a pessoa que formulou esse mind map, ela separou as 4 estações. E dentro das estações, ela vinculou os meses, que são 3 meses para cada estação. Vejam que dessa forma fica mais fácil de organizar e de memorizar. Então, ele trouxe ali as 4 estações. E como fazer um mind map? Como que eu posso fazer, organizar o meu com o assunto que eu quero, do meu interesse? Então, o mapa mental começa sempre com um título que vai se localizar no centro da folha. A partir do título, você pode puxar linhas, balões, retângulos, aí vai do que você preferir, que representam informações associadas ao título. Então, todas essas informações vão ter a ver com o título que está no centro. O recomendado é que as linhas possuam apenas uma palavra escrita em cima da linha e que você use cores diferentes. Então, você vai fazer linhas, balões e vai ligar com a palavrinha que está no centro. E se você usar cores diferentes, vai ficar mais fácil para você sistematizar e memorizar. Now, keep calm and let's try it together. Então, agora, fique calmo e vamos tentar fazer um mind map juntos. Eu trouxe um tema aqui que eu estou sugerindo para vocês, que é a internet. Então, no centro do nosso mind map, nós vamos colocar um título. Esse título é I can use internet to. Eu posso usar a internet para. E aí, vocês vão colocar pelo menos 5 itens relacionados a esse tema. Percebam ali que eu coloquei balões. Se você quiser fazer linhas, retângulos, fica a seu critério. E aí, percebam também que eu coloquei cores diferentes para destacar. E eu vou dar uns minutos para vocês fazerem isso, um mind map.
tá? Colocando essas informações. Vocês podem fazer no caderno, podem fazer numa folha sulfite, o que vocês acharem mais fácil. Lembre que vocês precisam usar cores diferentes e fazer linhas ou balões, ok? Já voltamos para conferir.
vamos lá. Eu coloquei as minhas informações aqui, vocês provavelmente tenham colocado outras. E se você fez em português, não tem problema. Mas depois vocês tentem procurar no dicionário se você não souber a palavra e muda para o inglês. Eu coloquei ali, ó, check my emails, conferir os meus e-mails. Study, estudar. Eu uso a internet também para download fotos, para fazer o download de fotos. Watch videos, assistir filmes. E chat with my friends, e conversar com os meus amigos online. Né? Então, aqui são as minhas informações. Vocês podem fazer a de vocês aí. Viram como é fácil? Legal esse exercício, né? So, quiz. Eu tenho agora 2 perguntas que nós vamos responder juntos sobre essa aula. Number 1, mind map é uma ferramenta utilizada para organizar, memorizar ou analisar um conteúdo em específico ou um resumo em forma de texto para memorização. E agora, qual é a resposta correta? Com certeza, uma ferramenta utilizada para organizar, memorizar e analisar um conteúdo. Number 2, escolha o verbo modal correto para a alternativa abaixo. Então, nós temos ali, ó, you eat healthy food. Você comer comida saudável. Você o quê? May, might, should or must. Qual vocês acham que encaixaria melhor ali? Vou dar um tempinho para vocês pensarem e a gente já vai conferir, ó. Vamos lá? Então, nós usaríamos o should, porque aqui eu estou dando um conselho, né? Ó, você deveria comer comida saudável. Hoje nós fizemos a leitura e interpretação de cartoons nessa aula, nós falamos sobre as fake news, internet slangs, modal verb e aprendemos a fazer um mind map. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Thank you so much. See you last class. Ok? Bye bye. I'm sorry. See you next class. Bye bye.